Amados irmãos, abram por gentileza a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A exposição de hoje, eu quero trabalhar apenas em cima de um versículo, versículo 14. Este é um texto, meus irmãos, capítulo 1 de João é um dos, o que nós temos aqui, aliás, verso 14, é um dos versículos mais lindos e mais profundos de toda a Escritura Sagrada, eu ouso dizer. E o capítulo 1 em si não é um texto que você lê, muito tranquilo, né? Você precisa ter um coração derramado na presença de Deus, precisa estar muito atento e precisa mergulhar nas Escrituras Sagradas, né? Porque senão você terá uma visão muito superficial daquilo que está escrito aqui. E é um texto profundo. A gente vai se ater no verso 14, mas eu não tenho como ignorar os 13 versículos antes dele. Tá bom? Então nós vamos, por favor, fazer a leitura desde o início do capítulo 1. O subtítulo aqui é A Palavra Tornou-se Carne. E o texto, o tema da nossa mensagem é Deus se fez carne e osso. Esse é o tema que eu quero trazer para os irmãos. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por intermédio, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E é o texto que eu quero tratar com os irmãos. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, ou filho único, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, estes versos, eles nos transportam para antes do início da criação e nos fazem viajar no tempo e no espaço da história humana. Estes versos revelam, como em nenhuma outra parte das Escrituras Sagradas, que o Jesus que fez parte da história da humanidade é o Deus Criador, conforme nós temos em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este texto revela a relação eterna entre o Pai e Filho e mostra como nós podemos andar na luz e ter a vida eterna quando nós recebemos aquele que é a maior revelação do Pai, Jesus.
Este texto nos mostra tanto a divindade de Cristo, como também nos mostra a humanidade de Cristo. Esse texto nos revela que Deus se revela e que se relaciona com os homens, com com o perdido para salvá-lo. É Deus, não o homem à procura de Deus, não o homem caçando Deus. Aliás, escreveram uns anos atrás um livro, Caçadores de Deus, né? Mas no texto fica muito claro que é o Senhor quem se revela, que é Ele quem procura o homem, que é Ele quem busca o homem, que é Ele quem salva o homem. E hoje eu quero ver com os irmãos que neste texto, neste versículo, que Deus se tornou carne e osso. E se tornou carne e osso para três coisas, 3 pontos aqui que eu quero abordar com os irmãos. Primeiro, resgatar o pecador. Segundo, se relacionar com o seu povo. E terceiro, reorientar os que estavam perdidos. Eu quero tratar desses 3 pontos aqui com os irmãos. O primeiro deles, então, Deus se tornou em carne e osso para resgatar o pecador. E a palavra nos diz no verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É interessante, meus irmãos, pois João Calvino, comentando sobre este versículo, o versículo 14, ele foi poético ao escrever que o Filho de Deus, vestido de carne, ele escreveu assim, o Filho de Deus, vestido de nossa carne, manifestou-se publicamente ao mundo. E o evangelista João, aqui no nosso texto, nos mostra a que estado desprezível o Filho de Deus nasceu. Nos mostra que a que estado desprezível o Filho de Deus nasceu e deixou a sua glória celestial por nossa causa. Cristo Jesus se humilhou de forma tão extrema. Ele tomou para si a nossa carne permeada de profunda miséria. Quando a Escritura Sagrada fala do homem em seu caráter deprimente, ela o chama de carne, né? Ou então o homem carnal. Essa é a expressão utilizada. Mas aqui, meus irmãos, carne, quando o texto diz, aquele que a palavra tornou-se carne, aqui não está sendo usado esse termo para essa natureza depravada, quando Paulo fala lá, os Gálatas capítulo 5, verso 13. Mas está se referindo ao homem mortal. Está se referindo essa denota desdenhosamente a natureza frágil, a natureza transitória do homem. Nós estamos aqui e logo, logo passaremos. Somos como uma relva que cresce, que brota, como capim que aparece, mas que logo, logo vai embora. Em pouco tempo, logo, logo desaparece, murcha, cai, o vento leva. É exatamente isso. O ponto aqui é esse. A natureza frágil, a natureza transitória, entenda o que eu estou dizendo, que Jesus assumiu. Ele veio em carne, ele assumiu um corpo semelhante ao nosso. O objetivo, portanto, de João é nos mostrar que, ao contrário do que muitos pregam, ainda hoje, Testemunhas de Jeová, os mórmons, os muçulmanos, os próprios judeus. O objetivo de João é nos mostrar que Cristo, sem deixar de ser Deus, ele assumiu a nossa humanidade. Este é o propósito deste texto. E em Cristo, 2 naturezas aqui, meus irmãos, foram unidas numa só pessoa.
De tal forma que Cristo é verdadeiro Deus e Cristo é verdadeiro homem. E hoje eu vou pedir para que os irmãos prestem bastante atenção, porque este texto é fundamental para nós compreendermos o que Cristo de fato fez quando veio ao mundo. A unidade de sua pessoa, a unidade da pessoa de Cristo não impede suas duas naturezas de permanecerem distintas, de tal modo que a divindade retém o que lhe é inerente, e da mesma maneira a humanidade também mantém separadamente aquilo que lhe é referente, aquilo que lhe pertence. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Cristo não cessou de ser o que sempre fora antes. Quando ele veio em carne, a palavra que se tornou carne, o próprio Cristo, ele não cessou de ser o que ele sempre foi. Nada foi mudado naquela eterna essência quando ele assumiu a carne. Então, nós temos aqui duas perguntas que eu quero responder essas duas. A primeira delas, por que a palavra ou o verbo, por que o logos, né, termo grego, por que Jesus teve que se tornar carne? É uma boa pergunta. E é importante deixar o próprio evangelista João responder isso. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 17. Porque Deus amou o mundo, a tendência natural é fazer a leitura na revista atualizada. Alguns textos da revista atualizada são tão marcantes, aliás, eu os ouço desde pequenininho, então, eu já falei aqui para os irmãos, um parêntese, né, que eu estou fazendo um movimento interior. Vai demorar um pouquinho, eu peço a misericórdia dos irmãos. A nossa denominação mudou para NAA, né, que é uma versão da revista atualizada. Não é bem ela não é uma versão bíblica, porque na verdade ela é a revista atualizada, só que tirando aqueles termos, as mesóclises, aquelas coisinhas mais complicadas, eles deram uma melhorada no texto, né, para facilitar a nossa compreensão e entendimento das pessoas. Mas é um processo ainda. Então vamos lá. João capítulo 3, versos 16 e 17, na nova versão internacional. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Porque Jesus teve que se tornar carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que tenham a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo. Capítulo 5, verso 24, eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Porque a palavra teve que se tornar carne, para que o homem pudesse ser salvo. Mas uma segunda pergunta que é interessante, por que Deus Filho teve que assumir essa natureza humana, sem contudo deixar de ser Deus? Essa é uma outra pergunta, que não é tão simples de ser respondida. Mas eu creio que nós precisamos entender. E eu quero trazer aqui duas questões e uma conclusão dessas duas questões. A primeira é, se Cristo fosse só homem, por causa do pecado, ele não estaria qualificado para a obra de salvar outro pecador. E mesmo que ele fosse perfeito, e mesmo que ele fosse sem pecado, se ele fosse só homem, ele não suportaria sobre si a tentação, o peso do pecado, do mundo e da ira de Deus. Ele não conseguiria suportar. Nem teria valor o bastante para redimir tantos pecadores, se ele fosse só homem. Então,
Porque Deus, Filho, teve que assumir a natureza humana sem, contudo, deixar de ser Deus. O primeiro ponto é ele. Se Cristo fosse só homem, por causa do pecado, ele não estaria qualificado para a obra de salvar o outro pecador, né? Ele não suportaria sobre si o peso, não suportaria a ira de Deus. Mas se ele fosse só Deus, como é que ficaria? Bom, aí ele não seria um representante legal da humanidade. Ele não poderia estar na cruz. Se ele fosse só Deus, indo para a cruz do Calvário, diriam, é mole, ele é Deus. Eu quero ver ter essa carnezinha aqui podre. Eu quero ver sentir a dor que eu sinto. Então Cristo não poderia ser apenas Deus, somente Deus, porque senão ele não seria um representante legal da raça humana. Portanto, Cristo tinha que ser Deus e Cristo tinha que ser homem. Do contrário, meus irmãos, não haveria salvação. Então nós fomos resgatados espiritualmente porque Deus se tornou carne e osso. Porque Deus, ele ainda que sendo Deus, permanecendo Deus, tendo a natureza divina, ele se tornou carne e osso. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos. Mas o segundo aspecto que eu quero trazer para os irmãos é que Deus se tornou carne e osso também para se relacionar conosco, para se relacionar com o seu povo. E o texto no verso 14 diz: aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, aquele que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus, meus irmãos, não surgiu num só instante. Ele não foi apenas uma aparição em que os homens viram, olha, Jesus ali, em carne e osso, nós tocamos nele e ele sumiu. Não foi isso que aconteceu. Ele viveu entre os homens enquanto cumpria a sua trajetória do seu ofício. E essa verdade de Deus vivendo entre os homens, de Deus habitando entre os homens, isso era inconcebível, meus irmãos, para o pensamento dos gregos e para o pensamento dos pagãos naquela época. Eles até criam numa mente criadora. Eles até criam num ser criador. Eles acreditavam no Logos. Eles acreditavam no Logos. Eles acreditavam numa razão por trás de todas as coisas. Os pagãos tinham isso dentro de seus corações. Os gregos tinham isso dentro de seus corações. Existe um ser, existe um ente, há uma entidade por trás de toda a criação. No entanto, dizer que esse Logos, que esse verbo que se fez carne, dizer que essa mente, que esse ser, que essa entidade se tornou um de nós, sem perder a essência divina, dizer que esse Deus assumiu a forma humana e viveu entre nós, aí não, para. Aí para eles isso era loucura. Eles diziam, isso é doido. Isso era algo inimaginável, tanto para os pagãos como também para os gregos. E a revelação que João recebeu e repassou, meus irmãos, trouxe algo novo para o pensamento humano naquela época. Deus habita, Deus vive. A NVI, ela traduz de maneira, eu acho, muito forte, né? Porque ela vai dizer que Deus vive. Está falando de uma existência, está aqui, mora aqui. Né? Deus se relaciona pessoalmente com o seu povo. Na cabeça daqueles homens daquela época, isso não... Como é que é isso?
esse ente, esse ser supremo, o que criou todas as coisas, o cosmos, ele que criou o universo, tudo existe por causa dele, esse ser, esse ente, como ele pode habitar, como ele pode viver entre nós? Isso virou a cabeça daquela gente. Deus habita, Deus vive por meio de Cristo Jesus, ele se relaciona pessoalmente com o seu povo. Mas há um aspecto bastante interessante, é que João, quando escreveu este verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ele se referia aos dias gloriosos dos hebreus, através do deserto do Sinai. Porque no deserto do Sinai, Deus era com o povo, habitava com o povo. Havia o tabernáculo, havia o templo ali montado no meio do deserto. E para o povo hebreu, o tabernáculo, o templo, era a presença de Deus no meio do povo. Por isso as tendas eram montadas ao redor do tabernáculo. Por quê? Porque isso significava que Deus estava ali no meio deles. Deus habitava no meio deles. E eles se garantiam neste fato de Deus estar no meio do povo. Então João está afirmando que, embora aqueles dias tivessem sido ótimos dias para o povo de Israel, para o povo hebreu, João estava dizendo, gente, nos nossos dias a questão é melhor ainda. O que aconteceu foi algo muito mais extraordinário. Por quê? Porque a palavra se tornou carne e viveu entre nós. João está dizendo, olha, o nosso povo experimentou algo extraordinário no passado, no deserto do Sinai. Mas nós tivemos algo muito mais maravilhoso, porque nós vivemos, nós habitamos, nós abraçamos, nós nos alegramos com o Verbo que se fez carne. Em outras palavras, eu toquei Jesus. Eu andei com Ele. Eu vivi com Ele. O verbo viver ou habitar pode ser traduzido como armar tenda ou tabernacular. É interessante, porque é isso que João está dizendo. Jesus tabernaculou conosco. Jesus armou a sua tenda entre nós. Trata-se de uma expressão muito significativa, pois aponta para o tabernáculo ou o templo de Deus erigido no meio do povo de Israel. Esse tabernáculo era o centro da adoração, era o objeto singular mais importante do povo. Tudo no tabernáculo, as suas dimensões, o mobiliário, o arranjo, as cores, as funções de cada objeto, tudo havia sido projetado para comunicar verdades, espirituais para o povo, apontando o tempo todo para Cristo Jesus. Tudo no tabernáculo. Eu creio que em breve Deus nos dará a oportunidade de podermos eu quero trazer um estudo sobre isso daí. Termos aí um dia, pode ser até fora de um contexto de culto, termos aqui um dia para falarmos sobre o templo e os objetos do templo e Cristo Jesus. Por isso era tipologia, antecipação profética do ofício do nosso Senhor Jesus Cristo, que exerceria, ou da obra que ele iria realizar, que finalmente, quando ele armasse a sua tenda entre nós. E foi o que aconteceu. Deus se fez carne em Jesus. Deus se fez carne em Jesus, armou a sua tenda entre nós para nos redimir
e para se relacionar com o seu povo. Mas esse relacionamento com Deus em Cristo Jesus, e aqui eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, esse relacionamento não pode acontecer de qualquer jeito. Esse relacionamento segue os termos do próprio Deus, não os nossos termos. Assim como no templo, na tenda, no tabernáculo, armado no deserto, as coisas eram preparadas ali do jeito de Deus. Ele determinava os limites, tudo era estabelecido pelo próprio Deus, as funções, tudo fora estabelecido pelo próprio Deus. Os sacerdotes, os levitas, nenhum deles poderia fazer qualquer coisa do jeito deles, da maneira deles, mas tudo do jeito de Deus. A maneira como os sacrifícios aconteceriam, a maneira como as ofertas eram apresentadas e que tipo de oferta deveria ser apresentada. Então o povo não poderia entrar no tabernáculo, muito menos um sacerdote ou sumo sacerdote ou levita poderia fazer qualquer coisa no templo, no tabernáculo de acordo com o seu próprio desejo. Sabe aquela coisa que a gente ouve? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso é uma das maiores besteiras gospel que a gente pode ouvir nos dias de hoje. Eu faço do meu jeito, eu sirvo ao Senhor da minha maneira. Gente, da nossa maneira não serve, só serve da maneira de Deus. Está na palavra, serve, não está na palavra, não serve, ponto final. Ah, mas eu sou assim, você vai ter que ser do jeito de Deus. Ah, mas me incomoda, os dias de hoje, não importa os dias de hoje, é o que está escrito na palavra de Deus, é do jeito dele. Eu não cultuo do jeito que eu quero. Eu preciso entender quem eu sou nesse processo. Eu sou servo de Deus, eu sou o adorador. Ele é o eterno, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Ele estabeleceu as regras. Eu adoro como Ele quer ser adorado. Então não é de jeito, mas nós devemos seguir os termos do próprio Deus. Ele habitou entre nós, e o texto diz no verso 14, na parte B, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que o nosso relacionamento com Deus, ele é possibilitado e é pautado por duas características: graça e verdade. O texto diz, ele é cheio de graça e de verdade. Ou seja, graça, Deus tomou a iniciativa, veio em nosso socorro, libertando-nos da escravidão, do pecado, foi isso que Ele fez. E na questão da verdade, que Deus confronta o homem, confronta o pecado, aponta para Cristo através da lei, abrindo o caminho do sangue de Cristo, do Cordeiro de Cristo, pagando assim pelo pecado do pecador. Agora, então, Ele rege as nossas vidas pela lei, ou seja, pela palavra de Deus. Nós somos regidos aqui. Nós recebemos todo o direcionamento de Deus a partir das Escrituras. Escrituras essas que foram cumpridas em Cristo Jesus, mas que hoje está gravada nos nossos corações, nos corações daqueles que foram feitos filhos de Deus. Portanto, a graça, ela nos justifica diante de Deus, ela nos atrai, e a verdade nos revela a justiça de Deus. Nós aprendemos a respeito do Senhor, a justiça de Deus. Mas o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, para depois termos algumas aplicações finais, é que Deus se tornou carne e osso para reorientar aqueles que estavam perdidos. O texto diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai.
E volto a dizer, unigênito aqui é filho único. Alguns, na tentativa de destacar o amor de Deus pelo pecador, isso a gente vê demais, acabam exaltando tanto o valor da criatura que precisa ser salva, que a colocam quase que acima do próprio Salvador. Vamos parar para pensar um pouquinho. Para muita gente, esse amor de Deus se resume em fazer o melhor para as pessoas, nos termos delas mesmas, tornando-as mais assim, importantes diante dos outros. Então parece que a questão o fim principal aqui de tudo é que Deus fez em Jesus é para exaltar o ser humano. Ah, Jesus ama, pois é, Ele te ama tanto, você é tão especial, você é isso, você é aquilo outro, né? É um papo de coach. Uma conversa assim, sabe, de um camarada que é preparado para uma palestra, para fazer com que você se sinta melhor, mais importante. Ah, você está meio para baixo, você precisa ouvir algumas coisas que vão deixar elevar você. Mas qual é o motivo principal da encarnação do Verbo? É revelar a glória de Deus, gente. João nos ensina que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu no lugar do pecador e ressuscitou para, em última instância, desfilar a glória de Deus. Para mostrar as perfeições de Deus, para mostrar a glória de Deus, as qualidades do Senhor. Na minha salvação, na sua salvação. Por isso nós hoje existimos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Cantamos para a glória de Deus. Cultuamos a Deus para a glória dEle. Pregamos para a glória dEle. Evangelizamos para a glória dEle. Oramos pelos enfermos para a glória dEle. Você faz o seu trabalho para a glória de Deus. Jorge, no seu trabalho, o que você faz é para a glória de Deus. Giovana, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Vamos limpar a igreja para a glória de Deus. Lá na escola bíblica infantil, o neném fez o número 2. Vamos limpá-lo para a glória de Deus. Compreendem? Tudo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos neste mundo, deve ser para a glória de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. E se o crente tiver isso muito claro no seu coração, se ele tiver esse objetivo na sua vida, de viver para a glória de Deus, de andar segundo o seu chamado, meus irmãos, nós viraremos esse mundo de cabeça para baixo. E eu não estou dizendo que a igreja vai bombar, né? Porque tem esses termos. Não, então negócio... Estou falando que viveremos de maneira tão diferente neste mundo, que o pecado será denunciado assim, ó. E a glória de Deus será visível a todos. Ainda que os homens não se curvem diante do Senhor, mas saberão, Deus está na vida dessa pessoa. Compreende isso? Ainda que o homem continue cego, morto nos seus delitos e pecados, ainda assim ele dirá, fulano é diferente. A turma aqui mais antiga, sem querer ser, né, saudosista, a turma aqui mais antiga sabe do que eu estou falando quando diziam, fulano de tal é Bíblia, é irmão. Ele é crente. Ah, mas ele é assim. Mas não mexe com ele não, ele é crente. Não, eu conheço ele, ele é irmão. Meus irmãos, o amor não é alguém que não é fazer algo por mim para encher minha bola. Essa atitude ela pode, na verdade, me levar à destruição.
Abram em João capítulo 5, versos 41 a 44. O que nós temos aqui, basicamente nesses versos, é Jesus está confrontando os judeus que estavam perseguindo ele, aquela coisa toda, e Jesus está falando com esses homens de maneira muito direta, né? O texto diz assim: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? O problema quando o homem, ele permite, ele se coloca a buscar a glória que pertence apenas a Deus. Falando sobre essa questão do amor a Deus e o verdadeiro amor, o amor de um pai e de uma mãe, por exemplo, o que é o amor de um pai e de uma mãe? Certamente é dar aos filhos o melhor nos termos do que é certo e direito. Isso é o amor de um pai e de uma mãe. E quando eu digo isso, o amor de um pai e de uma mãe, ele não deve consistir em fazer os filhos se sentirem bem. Esse não é o objetivo de um pai e de uma mãe, gente. E principalmente se sentirem bem contra toda a verdade e todo o direito. Enchendo a bola, dando recompensas e elogios, aprovações, né? Afinal de contas, eles precisam se sentir amados e valorizados. Mas isso não acontece de qualquer maneira. Você fará isso, mas com limites muito bem estabelecidos. Tem que ser certo, tem que ser correto. Caso contrário, você está criando um monstro. Você está criando um indivíduo que no futuro vai fazer qualquer coisa. Esse é um caminho de ruína para os filhos. E, lamentavelmente, muitos pais acham que basta você fazer seu filho ficar feliz. Tudo que ele te pedir, você dá. O filho cometeu um erro, bateu no coleguinha. Ele é macho, né? Viu lá? O garoto é bom, vou botar ele para fazer jiu-jitsu. Coitado do dono da academia do jiu-jitsu, né? Porque vai receber uma figura dessa para ser seu aluno. O filho comete um erro, comete uma injustiça no colégio com alguém, e ele então, ao invés de corrigir o filho, ele elogia o filho. Não posso, não, se eu falar qualquer coisa, meu filho vai ficar mal, né? Melhor deixar ele assim, porque afinal de contas, senão eu vou perder ele. Tu já perdeu. Já perdeu. Só não sabe ainda. O amor de pai e de mãe proporciona aos filhos todo o ambiente e todas as condições para que eles encontrem o caminho da virtude. Só que hoje as pessoas acham que o amor é fazer o outro se sentir bem consigo mesmo. Isso não é amor. Hoje muita gente acha que amar é não contrariar, é dar o que o outro quer ou aquilo que o outro acha que precisa, para ele se sentir bem, para ele se sentir amado, para ele se sentir especial diante dos outros. Os nossos filhos precisam de limites. Os nossos filhos precisam de negativas. Os nossos filhos precisam ser corrigidos, confrontados. Precisam ouvir que eles pecaram, que eles erraram. E hoje, num contexto religioso, o amor de Deus se resumiu a Deus ter que fazer tudo aquilo para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta amado.
E para muitos Deus é Deus, e Deus é bom, porque e quando Ele é fiel a mim. Então, se Deus não faz aquilo que eu pedi, Deus não é Deus, ou se Deus não é um Deus tão poderoso assim. Deus é bom, né? Ele é bom às vezes. Porque, afinal de contas, eu tenho pedido tal coisa e Ele não tem realizado. Notem o quanto essa relação fica estremecida. E esse é um caminho de morte, não é um caminho de vida. Só que Cristo veio ao mundo, Cristo tornou-se carne para tirar de nós mesmos digamos assim, para tirar nós de nós mesmos, vamos botar desse jeito, para nos reorientar, tirar o nosso foco do nosso próprio coração, para fazer com que olhemos e vivamos, possamos viver para a glória dele. Cristo Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para tirar o nosso foco do nosso próprio coração e colocarmos o nosso foco na glória de Deus, para reorientar a nossa vida, porque nesta vida nós vivemos assim, de acordo com os nossos amores. E nós não queremos ser contrariados. E nós entendemos que as pessoas que nos amam, são aquelas pessoas que fazem tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida. Que os nossos grandes amigos não são aqueles que nos confrontam, não são aqueles que dizem a verdade para nós. Que as pessoas mais importantes da nossa vida e que mais nos amam, para muitos, são aquelas pessoas que apenas nos afagam. E que diante dos nossos erros, elas não nos confrontam. Elas não chamam a nossa atenção. Meus irmãos, é muito mais confortável ficarmos ao lado de pessoas que o tempo todo faz isso aqui para nós. Fulano de tal, muito legal. E nós vivemos assim neste mundo. Só que Cristo veio ao mundo para realinhar o nosso olhar, para colocar a nossa vida nos eixos, para dizer para nós mesmos: olha, você não é o centro do universo, você não é o centro de tudo. E por isso, meus irmãos, passaremos nesta vida por muitas lutas, por muitas tribulações, nem sempre as compreenderemos. Você tem alguma enfermidade que você não consegue entender porque que você tem? Estava conversando, irmã Ene, né? Alguma coisa na tua vida que está ali, que você fala: por que eu passo por isso? Por que eu tenho que viver isso? Que Deus é esse que me ama e que me permite, me deixa passar por isso? O nosso problema é que o nosso foco, o nosso coração está dentro de nós mesmos. Queremos ser satisfeitos, entendemos que esse Deus que ama é esse Deus que realiza as minhas vontades, as nossas vontades. Meus irmãos, o pecado nos centra em nós mesmos, mas um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, nos centrará em Cristo. E por isso os apóstolos, por isso a igreja primitiva, por isso tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus, por isso os homens no passado e ainda hoje homens nos nossos dias que andam em fidelidade ao Senhor e que sofrem, que padecem, são perseguidos, são mortos, são degolados e há muitos sofrendo esse tipo de coisa. Ainda assim continuam devotando a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Permanecem firmes e inabaláveis. Por quê? Porque Cristo veio sobre as suas vidas e redirecionou o seu olhar, a sua vida.
Seus corações foram transformados. E eles foram centrados na pessoa de Deus, e não em suas próprias pessoas. Eu quero trazer um exemplo que eu achei interessante, que eu li. É um exemplo, acho que é pertinente. Mas imaginemos que você faça uma viagem para Foz do Iguaçu. As cataratas do Foz do Iguaçu. Quem já esteve lá? Aquilo é lindo, espetacular. Aquilo te deixa encantado, boquiaberto. Você é capaz de ficar quase que um dia inteiro olhando para aquilo. É uma beleza, é um negócio maravilhoso. Mas imaginemos que você vá para as cataratas de Foz do Iguaçu. Pega aquela fila, no Brasil é terrível, fila enorme. E chega lá, ao invés de você tirar o seu smartphone para tirar uma foto, filmar toda aquela beleza, grandiosidade, você puxa de dentro da sua mochila um espelho. E diante daquele esplendor todo, você foca todo o seu tempo ali em se contemplar no espelho. Olha como eu sou bonito. Esse sorriso aqui fica melhor. Você é lindo, Evandro. Sabe? Atrás de você, uma beleza exuberante. Atrás de você, uma natureza exuberante. E você vai para ali, para contemplar a natureza, mas ao invés de contemplar a natureza, você olha para o espelho. E contempla a si mesmo. E fica bobinho por causa de si mesmo. É dessa forma que nós vivemos neste mundo. Com a nossa vida centrada em nós mesmos. Achando que tudo aquilo que Deus tem separado para nós é aqui e agora. Olhando para todas essas coisas, e muitas delas são boas, são belas, são legítimas, são interessantes para nós, mas simplesmente focamos apenas em nós mesmos. Meus irmãos, volto a dizer, o pecado nos centra em nós mesmos, mas um relacionamento com Deus nos centra nele. A graça, a verdade, o amor de Deus em Cristo Jesus nos centra no próprio Deus e também no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus nos liberta do pecado, nos liberta de nós mesmos e nos torna servos alegres de Deus e do próximo. Portanto, a cura da alma, meus irmãos, começa quando nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos, dos nossos desejos corrompidos, das nossas inclinações pecaminosas, da nossa necessidade de aprovação dos homens. E há muitos que vivem a sua vida assim. Eu preciso ser aprovado pelos homens. O amor de Deus começa em nós quando nós tiramos os nossos olhos do dinheiro, das coisas que o nosso dinheiro pode comprar. Quando nós tiramos os nossos olhos dos nossos medos e voltamos os nossos olhos para Deus, para a glória de Deus. Essa glória que é cheia de graça e de verdade. A cura da alma começa quando a glória de Deus volta a ocupar o lugar no centro de nossas vidas. E a pergunta é: você tem olhado para onde
E tem vivido como? Porque o Verbo se tornou carne para reorientar a sua vida, o seu coração. O Verbo, Jesus, o Verbo de Deus, a palavra se tornou carne e osso, para resgatar a nossa vida, resgatar o pecador, para se relacionar conosco, mudar a nossa história e para reorientar a nós que estávamos perdidos, que olhávamos para nós mesmos, que dizíamos, se Deus me ama, então Ele vai fazer o que eu estou pedindo. Deus te ama e Ele não vai fazer tudo aquilo que você pede. Eu estou falando alguma coisa que alguém aqui não tenha experimentado? Todos nós já experimentamos isso. Todos nós já fizemos orações as quais o Senhor não respondeu da maneira como nós gostaríamos. Todos nós já nos sentimos nas prateleiras da vida, encostados lá na despensa. O que você está fazendo aí? Estou esperando. Todos nós, em algum momento, já pedimos coisas ao Senhor e o Senhor não realizou. E muitas dessas coisas as quais pedimos, Deus não realizará. Algumas das nossas enfermidades, Deus não curará. E eu não estou falando para você parar de orar pela sua doença, não. Ore, peça a Deus. Deus vai curar muitas coisas. Deus vai operar maravilhas no nosso meio. Deus vai realizar grandes coisas. Mas tudo deverá ser para a glória do nome dEle. É a glória dEle que importa. Tudo é para a glória dEle. Eu já contei para os irmãos mais de uma vez aqui uma experiência que eu tive de um pastor que estava com um câncer, um homem de Deus. E oramos pela cura dele, clamamos, pedimos, ó Deus, cura o teu servo, Senhor, o teu servo está lá, a igreja precisa dele, aquela coisa toda. É assim que a gente ora. Mas eu vi a glória de Deus na vida desse homem quando ele falou para mim, olha, louvado seja o nome do Senhor. As dores são muito fortes, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Pode ser que eu me encontre com o Pai e as palavras que ele utilizou ali, eu fui para ali pedindo a Deus, me dê palavras sábias, né, para orientar o teu filho. Aliás, é um homem que já conhece as Escrituras, então, né, me dê alguma coisa. E eu fui orando, cheguei no elevador lá do hospital, eu estava ali, baixei a cabeça e falei, meu Deus, me ajuda. E eu, preocupado com isso, o que eu vou dizer para aquele homem mais velho do que eu, sabe? O que eu vou dizer para alguém que já tem muito mais tempo no ministério do que eu? O que eu vou dizer para ele? E saí de lá chorando, porque eu fui edificado espiritualmente por ele. Eu fui orar por ele e eu orei até por ele, falei, Senhor, cura o teu filho, aquela coisa toda. Aí no final, deixa eu fazer uma oração também. Pronto, aí fiquei. Sabe manteiga derretida? Aquela panela que está quente, aí tu coloca lá a margarina e ela se desfaz toda. É isso. Assim que eu me senti. E de fato, margarina, sabe? Aquela coisa que está abaixo da manteiga. Meu Deus. Mas eu fui edificado. A nossa vida deve ser para a glória de Deus, meus irmãos. E a minha oração é que o Senhor reoriente o seu coração, o seu olhar, para que você compreenda que o que importa é a glória dele. É a glória dele. O Verbo se fez carne, tornou-se como um de nós, para reorientar o nosso foco, o nosso olhar, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem fechar os olhos, por favor.
aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Cristo Jesus desceu da sua glória e veio habitar entre nós. E Ele o fez para nos resgatar. Somente sendo Deus e somente sendo homem, Ele poderia de fato nos resgatar, e foi isso que Ele fez. Não foi um homem comum, uma pessoa qualquer. Foi o Deus bendito que se tornou carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. Seu sacrifício por nós foi suficiente. E por quê? A cruz, aquilo que aconteceu na cruz, foi suficiente. E por quê? Porque Ele era perfeito, o Cordeiro de Deus. Porque Ele não tinha pecado. E por quê? Porque ali estava também um homem, plenamente identificado com a raça humana. Ali estava o Senhor, capaz de suportar e de levar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Ali estava Jesus, plenamente identificado conosco. Ele o fez, Ele se tornou carne e osso para nos resgatar. Mas Ele também o fez para se relacionar conosco. Para se relacionar com o seu povo. A palavra diz que Ele habitou entre nós, Ele viveu entre nós. Os discípulos falaram com Ele, conversaram com Ele, tocaram nele, cantaram com Ele, choraram com Ele, viveram com Ele, foram discipulados por Ele, preparados por Ele, advertidos por Ele, disciplinados por Ele, corrigidos por Ele, amados por Ele. Cristo Jesus tornou-se carne e osso para se relacionar com os seus. E assim nós também nos relacionamos com Ele. De igual forma Ele se relaciona conosco. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos disciplina, Ele fala conosco, Ele nos corrige, Ele nos direciona, Ele diz quando nós estamos no caminho do erro, Ele nos alegra, Ele nos abençoa. E Ele nos amou tanto que entregou a sua própria vida para morrer no nosso lugar. Cristo tornou-se carne para se relacionar conosco, para se relacionar com você, meu irmão, minha irmã, para restaurar a sua vida, para realinhar também o seu coração. Um coração direcionado para si mesmo, um coração que vive e que vivia de glória humana, mas agora, uma vez salvos pela graça, o que Cristo fez comigo e com você foi segurar nos nossos rostos e direcioná-los para a glória de Deus Pai. Foi tirar de nós o foco das nossas próprias vidas
e colocar o foco, nosso foco, na pessoa de Deus Pai. Hoje buscamos a glória de Deus, hoje queremos fazer a vontade do Senhor por causa da glória dEle. Hoje compreendemos que devemos viver para Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso presente, Ele é a nossa glória. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes as coisas não acontecerão do seu jeito. Muitas vezes você sonhará, pedirá coisas, desejará algumas coisas e elas não acontecerão. Por uma razão única. O que importa é a glória de Deus. Todas as coisas cooperam e visam a glória de Deus. Tudo tem como objetivo a glória de Deus. Então compreenda, a sua vida é para a glória de Deus. O que Deus está fazendo com você é para a glória dEle. É o nome dEle que está sendo exaltado na sua vida. Você experimentará milagres, sim, glória a Deus, por isso você verá coisas extraordinárias na sua vida. Você se alegrará na presença de Deus, sim, isso tudo acontecerá. Mas compreenda, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória do Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos essas coisas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, essa é a nossa oração. Pois a nossa natureza pecaminosa, por vezes, grita tanto dentro de nós, que não poucas vezes nos voltamos para o Senhor, questionando ao Senhor o porquê disso, o porquê daquilo outro, e às vezes até mesmo com uma certa revolta dentro de nós. Então ajuda-nos, para que possamos olhar para o Senhor da maneira como nós temos que olhar. Para que a nossa vida não seja centrada em nós mesmos, mas no próprio Cristo, o próprio Deus. Oramos assim, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé.